Olá, meu nome é Evelyn, sou enfermeira de formação e atualmente é responsável técnica em uma instituição de longa permanência para idosos. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. O assunto de hoje é extremamente importante, tendo em vista que muitas pessoas têm me mandado mensagens, me perguntado sobre a demência para falar um pouquinho dela. Vamos nessa? Bom, o Alzheimer é uma das doenças mais frequentes entre as doenças neurodegenerativas na espécie humana. Trata-se de uma doença que acarreta alterações do funcionamento cognitivo. O que é isso? É o que envolve a memória, a linguagem, o planejamento, as habilidades visoespaciais e muitas vezes também envolve as questões do comportamento, o que se refere à apatia, agitação, agressividade, delírios e que limitam progressivamente a pessoa nas suas atividades de vida diária, sejam elas profissionais, sociais, de lazer ou até mesmo domésticas e de autocuidado. Esse quadro clínico caracteriza o que na medicina a gente chama de demência. Há ainda muita falta de informação sobre essa doença, é fato. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a doença de Alzheimer não é uma consequência do envelhecimento. Não é também um endurecimento das veias e artérias do cérebro ou uma falta de oxigenação no cérebro. Também não é uma doença causada por estresse, ou por um retardo, por um trauma, ou muito menos por uma preguiça mental, como já me perguntaram. A doença de Alzheimer manifesta-se através de uma demência progressiva, ou seja, ela vai aumentando em sua gravidade com o tempo. E os sintomas se iniciam lentamente e vão se intensificando ao longo dos meses e anos seguintes. Muitos sintomas não ocorrem no início, mas surgem ao longo da evolução da doença. Os sintomas da doença de Alzheimer, na sua grande maioria, a primeira que aparece é a perda de memória para fatos recentes. E é importante salientar que esta perda de memória deve representar um declínio em relação ao funcionamento anterior e que também deve ser de intensidade suficiente para interferir no desempenho do indivíduo nas suas atividades diárias. Ou seja, uma perda de memória leve e ocasional não deve ser valorizada da mesma maneira. Então você deve estar se perguntando, mas Evelyn, quando eu devo procurar um médico ou levar o meu familiar idoso para procurar ajuda? Bom, há 10 sinais clássicos de alerta, que acendem um sinalzinho de alerta para a doença de Alzheimer. Claro que o primeiro é o problema de memória, que chega a afetar as atividades e o trabalho. Mas há também uma dificuldade para realizar as tarefas habituais do dia a dia, para se alimentar, para se trocar, para se vestir, tomar banho. Mas também há uma dificuldade para se comunicar, né? Às vezes o idoso não consegue formular uma frase inteira, não encontra palavras para se expressar. Há também a desorientação no tempo e no espaço. Às vezes o idoso sai para ir no mercado e não lembra o caminho para ir ou para voltar, ou se perde, né? Ou às vezes não se lembra que dia que é hoje, o ano que a gente tá. Então são características que a gente começa a perceber. Há também uma diminuição na capacidade do juízo e da crítica. Há uma dificuldade de raciocínio e muitas vezes o idoso coloca coisas, objetos em lugares diferentes, né? Isso é muito frequente. Aí o que acontece? O idoso vai procurar aquele objeto no lugar que ele está acostumado e não acha. Aí começam falas do tipo, me roubaram, né? Ou alguém entrou aqui e pegou minhas coisas. É muito comum. Há alterações também frequentemente do humor e do comportamento, mudanças na personalidade e também há uma perda da iniciativa para fazer as coisas. Dentro da demência, nós temos 3 fases, que é a inicial, que a gente chama de leve, intermediária ou moderada, e o avançado, cada uma com uma característica, né? A leve o idoso ainda encontra-se relativamente independente, apesar do prejuízo em algumas atividades. A perda da memória é leve, né? No intermediário já tem um risco na vida independente e é necessário um certo grau de supervisão, né? Também tem uma perda de memória moderada, né? Há uma dificuldade maior nas questões da comunicação. Já na fase avançada, há uma incapacidade para a vida independente e é necessária uma supervisão contínua. Há também uma impossibilidade de realizar as atividades do dia a dia,
né, cuidar-se, tomar banho, se alimentar e uma impossibilidade de se comunicar efetivamente. A doença ela vai progredir, né, continuamente, e ela não passa de um estágio direto para o outro. Então, assim, uma pessoa que pode estar num estágio, ela pode se encontrar no estágio entre o inicial e o intermediário, ou entre o intermediário e o avançado, então é progressivo e lento, tá? Mas também há maneiras para a gente prevenir, né, se prevenir contra essa doença, contra a doença de Alzheimer. Então, há algumas medidas gerais que ajudam a preservar a saúde mental e que diminuem o risco de um indivíduo ter a doença de Alzheimer. A primeira delas é manter uma atividade mental regular e diversificada, ou seja, sempre estimulando, né, a sua parte cognitiva. Manter uma atividade física regular, manter uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono e repouso, manter atividades de lazer, socialização, então conversar, sair, né, manter as suas atividades sociais, evitar maus hábitos, então não fumar, não beber ou beber moderadamente, e cuidados gerais com a saúde, então tomar as medicações corretamente, ir ao médico regularmente, são algumas coisas simples que a gente pode criar o hábito no dia a dia para prevenir lá na frente de desenvolver essa doença. Quanto ao diagnóstico da doença de Alzheimer, não há até o momento nenhum método que isoladamente consiga se chegar nesse diagnóstico, né? Que permita esse diagnóstico com absoluta precisão. Tem sim alguns avanços substanciais na área, mas ainda estão em fase de pesquisa. E, no entanto, o diagnóstico ele ainda é feito pela identificação do quadro clínico e pela exclusão de outras causas de demência por meio de exames complementares, né, que são aqueles laboratoriais ou de imagem. Já em relação ao tratamento, a doença de Alzheimer inclui intervenções que são medicamentosas e não medicamentosas. Dentre as primeiras, que são as medicamentosas, nós temos dois grupos de medicamentos. O primeiro, que são aqueles representados por compostos que atuam aumentando os níveis de neurotransmissor, acetilcolina, no cérebro, e o segundo por uma outra medicação que age sobre o neurotransmissor glutamato. Do primeiro grupo fazem parte a donepezila, a galantamina, a rivastigmina, todas indicadas para o tratamento da fase inicial e intermediária da doença. O segundo grupo é representado pela memantina, que já é aprovada para o tratamento das fases intermediária e avançada da doença. É importante também ressaltar que estas medicações têm efeito sintomático e eficácia modesta, embora beneficiando uma parcela significativa de pacientes. Como podem ter efeitos colaterais, o tratamento sempre é iniciado com doses baixas, que são aumentadas gradativamente pelo médico responsável. Já o tratamento não medicamentoso da doença de Alzheimer é dirigido não apenas ao idoso, mas sim também aos familiares e cuidadores. Então, nessa parte entram orientações sobre a natureza e a evolução da doença, sobre como lidar com eventuais comportamentos inadequados ou mesmo agressivos, além das adaptações e modificações necessárias no ambiente para poder oferecer segurança e conforto para esse idoso. Além disso, também tem programas, né, de atividades específicas para os pacientes. Isso são exemplos de algumas medidas de tratamento não medicamentoso. E é por isso que há residências geriátricas especializadas em idosos demenciados, como a Vila Amor. E nós estamos aqui, né, para além de melhorar a qualidade de vida dos familiares e dos cuidadores, para melhorar a memória e as outras funções mentais do idoso, controlar os transtornos do comportamento, retardar a progressão da doença e, claro, melhorar a qualidade de vida desse idoso. Então, a participação de uma equipe multiprofissional da área da saúde, particularmente aquelas que trabalham no campo da reabilitação, como os fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, os psicólogos, além dos profissionais da enfermagem, é de grande importância para o tratamento não medicamentoso nos casos da doença de Alzheimer. Então, considere a Vila Amor como um espaço protegido para o seu idoso. Eu gostaria de agradecer a atenção de você até o final desse vídeo e se você tiver qualquer dúvida, me escreva, manda uma mensagem, né, com assuntos e sua pergunta para a elaboração do próximo vídeo.
Um abraço!